vocês os jogos. Começaram a construir games relacionados à Idade Média, vocês acham que eles tiveram por base o quê? Como é que eles conseguiram fazer aqueles gráficos maravilhosos, pensar na indumentária, nas armas, em tudo ali, nas construções? E eles precisam conhecer e saber o que foi lá atrás. Conhecer e saber está relacionado somente à leitura, só a leitura ia fazer com que eles produzissem toda essa parte de desenho, de design gráfico do jogo, não, né? Então a gente tem, além do artefato que sobrou, né, as armaduras e tal, e que algumas conseguiram ser resguardadas em museus, além das construções, a gente tem também a arte, a pintura, que vai mostrar exatamente como que era esse período. Nesse caso, a arte como retrato, como fotografia daquela realidade. Para a gente desenvolver nosso processo criativo hoje, percebam, eu preciso ter uma base, nunca sai do nada. Então, não é à toa que a gente estuda história, que a gente estuda de história da arte. Por quê? Porque você vai ter consciência e vai te inspirar, inclusive, a produzir coisas. Nada se cria, tudo se copia. Mas, assim, o copiar não é um copiar tal e qual. É um se inspirar. Vocês sabiam que Van Gogh, para ser Van Gogh, ele copiou muito. É como se fosse uma modelagem. A gente pega uma pessoa, acha que essa pessoa é bacana, então eu vou usar ela como modelo para mim. Por quê? Porque eu acho que aquilo é interessante. Então, esse processo a gente usa hoje, que é o que os gamers, os produtores de games fizeram, a cópia. Por isso que eu nem gosto de usar cópia. Cópia é quando é exatamente igual. É uma inspiração. Mas o melhor nome para isso é releitura. Na verdade, Van Gogh ele fazia a releitura de Millet. Pega alguém de modelo, até para a vida isso é bom. Pegar alguém que seja decente. Pois é. Uma coisa, gente, importante. Eu destaco aqui bizantinos, românicos e góticos desse período, porque enquanto esses povos aí europeus estavam em um patamar construtivo mais avançado no quesito inovação, América e África estavam ainda nas construções da antiguidade que a gente viu. Egito, inclusive, por exemplo, a América nesse mesmo período do século V ao século XV. A América, o que a gente tem? Temos incas, astecas, maias, que estão no mesmo formato que fizeram os antigos lá egípcios mesopotâmicos, né? Então, em tempos mais pretéritos. Por isso, a gente já traz, dentro do período medieval, esses três estilos, porque foram os que fizeram algo diferente. No caso da África também, o sistema construtivo ainda era o adobe. Já ouviram falar em adobe? Hoje todo mundo... Sim, o adobe, ele é um tijolo feito de barro, só que sem queimar. É um tijolo que é queimado no sol. Então, ainda, esse sistema construtivo, ele pertence à antiguidade, certo? Então, assim, o que a gente tem de novidade, nesse caso, vai vir aqui nesse local. O que consistiu a Idade Média na arte? O foco vai ser a introdução de uma religião, que no caso é o cristianismo. Se vocês lembram bem da aula de história, quando terminou o Império Romano, foi quando foi instituído o cristianismo. Vocês lembram? Diga que sim.
Vamos ter que contar a história de novo. Isso aí, gente, sim, exatamente, vulgo Constantino. Isso aí foi um marco para a criação artística, porque tudo se voltou para isso, certo? Agora tem um detalhe importante. O que a gente tem nos livros de história que são contados pelo interesse do sistema, né? Está relacionado ao cristianismo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores ali, fora daquele ambiente cristão. Tinha produção artística, a gente sabe disso. Inclusive, depois vocês vão ver os tapetes que faziam assim fora desse circuito cristão, que são maravilhosos. Tinha, mas só que eles não estão dentro dos livros. Perceberam? O que está dentro do livro é aquilo que é interesse. Mas, de qualquer forma, são pontos importantes a ser destacados, porque deu um pontapé inicial a muita coisa que a gente vive hoje. Basicamente, é o que a gente vive hoje. Uma pergunta: tem alguém aqui que pratica a crença ou a religiosidade oriental? Não? Como assim? Tem alguém que é budista ou que é... Sim. Que é uma outra religião que não seja o cristianismo. Acredita em Yin, Yang? Sim. Não, que pratica. É bem fluida. Tem alguém aqui que pratica a africana? Sim, Daniel, ótimo. Tem alguém que pratica a indígena? Nem eles mesmos. Por que eu tô perguntando isso? Por que eu tô perguntando isso? Porque, percebam, todo mundo aqui tá carregado da influência cristã. Então, a gente trabalha esses 3 movimentos aí, eles foram quem fez o marketing maior do cristianismo, e por isso todo mundo aqui sabia? Pense aí, nos maiores marqueteiros do cristianismo foram esses movimentos bizantino, românico e gótico. Usaram a imagem para passar a mensagem e para convencer as pessoas de que aquilo era melhor. Entendem? Então, nossa base, querendo ou não, ela é cristã por conta desse começo aí. Então, foi aqui que começou tudinho, certo? E aí vocês vão ver. E ó que isso, o cristianismo ele vai começar 300 anos depois do próprio nascimento de Cristo, né? Então, o tema principal de toda a arte bizantina, românica e gótica vai ser cristianismo, certo? Aí, budismo e jainismo são religiosidades muito anteriores ao cristianismo. E a gente tem aí uma representação dessas pessoas que são os líderes espirituais de cada uma dessas religiões. E essas representações, elas são feitas por artistas com propósitos, né? No caso, vocês estão vendo aí um círculo atrás, esse círculo tanto para o budismo quanto para o jainismo, como para o taoísmo e o hinduísmo. Vejam que todos os representantes religiosos, né, os líderes religiosos, eles vão ter o círculo amarelo atrás. Por quê? Porque está relacionado a ser uma pessoa iluminada, tá? O círculo atrás, que está relacionado a sol, a iluminação, ele vai ser pessoas iluminadas. Esse tipo de simbologia que se agrega a uma imagem se dá o nome de iconografia. Então, ícone, imagem, grafia, leitura de imagem. Então, o que faz eu identificar essa figura sentada aí como um Buda? É a iconografia. O que faz que eu identifique essa figura aí como uma pessoa religiosa e iluminada? A iconografia, que são os elementos que são colocados, que são pintados ou que são esculpidos, para que a pessoa entenda a mensagem a partir dali. Eu podia colocar um homem qualquer sentado, não ia ser, por exemplo, o Buda. Só vai ser Buda a partir do momento que eu coloco na representação o círculo e a mãozinha.
Percebam essa mãozinha do Buda aí, ó. Essa mãozinha, ela significa ensinamento. Pessoa que tem um conhecimento que pode ensinar. Então, você tem já duas representações imagéticas aí. É o círculo atrás, que fala que é a pessoa iluminada, que já diz, é um código de leitura, né? Ícone, imagem, grafia, escrita. Então, iconografia são códigos que fazem com que a gente leia as imagens, beleza? Vocês já conhecem tudo isso por desenho, por jogo, e sabe lá Deus o que, e tudo isso está inspirado lá atrás, viu, gente? Lá atrás, aqui. Vamos. Pois é, no taoísmo tem o imperador amarelo, com um solzinho ali atrás, tem o Lao Tse, que é um dos, inclusive, não só líder espiritual, como filósofo, e a Shiva no hinduísmo, Índia, né? Então, vocês têm por toda parte do mundo, não é exclusivo de uma só região, hinduísmo é Índia, taoísmo, China, Japão, você tem a representação desses grandes líderes com o mesmo formato, que é o círculo, a auréola atrás, chama auréola. E aí, obviamente, como é que iam representar Jesus? Com a auréola atrás também. Por quê? Porque inspirado nesses líderes aqui, antigos, né, para não perder também essas pessoas, essas crenças, aí se agregou a iconografia, a mesma iconografia se agregou à iconografia de Cristo. Eu coloquei aqui os maias, incas e astecas, porque eles também têm as suas representações deísticas, né, com a parte que tem o sol atrás, né? Então você vê mais ou menos, ou a postura sentada, que é muito similar. Olha as posturas do Maia, dos Incas e dos Astecas sentados aí nessas imagens. Elas são exatamente a mesma postura que tem lá os outros do Oriente. Olha, deixa eu voltar aqui. Aí, a postura sentada, certo? Então, percebam que independente da localização, acaba seguindo o mesmo padrão de representação imagética. Fala, Gildo. Carla, eu tenho um pensamento, assim, eu fico matutando às vezes sobre essas semelhanças religiosas. O que me leva a pensar que, ou no passado, havia, sei lá, uma forma de comunicação muito louca e muito distante de nosso conhecimento para que haja essa conexão, ou um pensamento que eu tenho que é assim, eu creio que todas as religiões elas possuem uma influência. Então eu imagino que essas religiões tão similares tenham uma influência em comum. Na verdade eu acredito que todas as religiões têm uma influência em comum. E aí vão variando conforme as concepções das pessoas. São as duas coisas, né? Eu acho. Tudo vai ser na base da teoria, mas imagine que a gente vem de uma origem só, assim, né? Se for voltar bastante atrás, a gente é uma grande família. Imagina. E aí eu acho que a coisa vai sendo reproduzida ao longo dos tempos, e são tantas variáveis aí, viu, Gil? Que existe também até essa questão da consciência coletiva, você já ouviu falar? Em que a gente é universo e existe uma consciência coletiva que o que eu penso aqui tem outra pessoa em outro lugar do mundo que também pode pensar da mesma forma, porque nós somos um. Já ouviram falar isso? Sim. Um todo. São muitas coisas que pode acontecer assim que a gente não tem, tá fora da nossa compreensão. Inclusive, as pirâmides, as construções das mastabas, né, que são iguais à do Egito, em tempos diferentes e sem contato nenhum. Então, assim, é difícil. A gente também não sabe. Eu digo sem contato porque atravessar o oceano naquela época seria uma loucura, assim, a ponto de ter pessoas suficientes para fazer as construções, enfim, é uma coisa assim que a gente precisa estudar mais. Acho que não, por mais que a gente estude, talvez não chegue tanto na conclusão, não, só se for uma pesquisa muito intensa. Mas é isso.
E a gente vai seguindo, só fazendo elucubrações. Né? Sim, beleza. Agora, essa ideia, viu, Gil? Essa ideia da inspiração, isso aí, por exemplo, a pintura do Cristo aí com a auréola, ela é cópia total, a mão também de ensinamento, ela é cópia total do budismo, das representações que se fazia do budismo. E, entre outras, não se sabe também se o budismo não pegou também lá de trás, né? É um processo. Ok. Aí vocês já viram que vocês já viram que toda a base da arte medieval ela está dentro do cristianismo. A pintura em si na parede ela vai começar ainda lá no Império Romano. Aí vocês estão vendo a pintura nas catacumbas. Essas pinturas são já quando se fala em arte cristã, no caso, arte medieval, ela vai ter como precursor mesmo aquele povo que era corrido do Império, né? Que era perseguido do Império e se escondiam nas catacumbas. E ali eles pregavam. Como que eles pregavam? Dava o papelzinho para o povo ler as histórias? Não, porque ninguém sabia ler. Então vamos pintar as paredes, que assim o povo vai lembrar. Vocês sabem que uma imagem, ela vai 1000 vezes dar força a uma ideia, muito mais do que se fosse só escrita ou falada, né? Então a imagem, ela tem esse poder. Bom, vamos começar com a bizantina, que é entre 600 a 1600, mais ou menos. Na verdade, a arte bizantina ela vai começar precisamente com a queda do Império Romano, quando faz a transferência da capital para Constantinopla, a Bizâncio, né, que vira depois Constantinopla, é o início da arte bizantina. E vai terminar em 1453, que é exatamente quando com a queda do Império Bizantino pelos turcos otomanos, né, quando eles invadem, ocupam e tomam o poder dos bizantinos. E aí aí encerra a arte bizantina. Mas o que a gente vai ver? Não preciso nem falar do contexto histórico, porque vocês já viram lá com Neidinha, né? Legalização do cristianismo, a queda do Império Romano. Aqui eu cheguei a colocar o que é essa Constantinopla hoje, né? A Istambul. E só para contextualizar. E o que vai definir, como que você vai identificar o que é uma arte bizantina? Quando você, primeira coisa, conduzida, olha aí, ó, o erro gravíssimo. Conduzida pela religião cristã. O ideal seria isso. Porque por religião você entende qualquer uma outra. Outra coisa, nesse período não existia ninguém que falasse assim, eu quero fazer isso, então vai ser assim. Não. Tinha que ser, os artistas eram executores. Eles só obedeciam. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai usar essa cor, porque essa cor significa isso. Então o artista não era livre. Era um período em que o artista somente... Ele não se entendia artista também, né? Ele era um executor, era igual, tem um sapateiro, tem a costureira, tem o cara que faz as pinturas lá. Então ele não se entendia como artista, eram sem nomes, né? Eram trabalhadores sem nomes. E aí, obviamente, quem que ia pensar isso? Do imperador, né? A ideia do poder administrativo e espiritual, que vocês já conheceram isso, visto que ela é focada para engrandecer o cristianismo. Porque o cristianismo está relacionado totalmente ao imperador que se converteu, e aí você já conhece a história. Detalhe também, né, gente? Essa religião, é óbvio que ela não tem o caráter, não é porque a gente é bonzinho e as pessoas vão para o céu, não. Ela tem um caráter político, de controle de pessoas, né? Poder. Por que se cria todo esse temor
se cria, foi até, tem 2 filósofos aí, São Tomás de Aquino, ai, nossa. Tá me tirando a concentração aí, os mortos, que coisa, hein? E não é nada diferente. Veja que a gente pensa que a gente, comparando com o tempo da Idade Média, o povo matava sem dó, né? Vida não significava nada. Aí, com toda a filosofia, com toda a ética, com toda a moral, o bom costume que foi instituído, as pessoas continuam fazendo as mesmas barbáries, né? Que é essa matança indiscriminada. Muito triste, viu? Mas não só esse tipo, né? Como outro tipo, outra forma de matar, que é o estabelecimento da pobreza, essa coisa da Covid aí, enfim. Mortes existem de todas as formas, né? E isso aí acontece desde sempre. Mas vamos voltar aqui, minha gente. A característica... O que a gente fala das características? Porque quando você bate o olho, você sabe assim, olha, isso aí é medieval. Primeira coisa que vai acontecer é, se você bater o olho e ver aquele fundão dourado, ó, voltando aqui, douradão atrás no fundo. A questão da pintura egípcia é porque sofre uma certa influência, mas não é... O que vai parecer é o fundo sem nada. É esse fundo aí, chapadão, sabe? Lisão. Como se não tivesse cenário, não tem cenário. Então, isso aí é uma característica da arte bizantina. Então, a arte era conduzida pela religião cristã, os artistas eram executores, o regime era teocrático, as características tinham um fundo liso, atrás, dourado, excesso de dourado. Esse dourado tem um sentido de existir, tanto simbólico como estrutural. Simbólico, porque o dourado é considerado, o ouro é considerado bem maior, era considerado bem maior, né, pela durabilidade, pelo brilho e tal. Então, comparando com a religiosidade, aí a gente vai fazer a associação, né? Se o bem maior material da Terra é o ouro, o bem espiritual maior é o cristianismo. Então, eles vão fazer essa ligação. Outra coisa que vai acontecer eu falei que eram duas coisas importantes, estrutural e simbólico. Simbólico, eu já falei, o estrutural. O dourado, quando bate uma luz ali, ele vai clarear mais. Então, ele vai refletir ali e vai clarear. Vocês vão ver depois que a estrutura de construção desse período eram paredes grossas e poucas janelas. Muito, muito, muito escuro. Então, o dourado, ele funcionava também como forma de iluminar o local. O tipo de técnica utilizada na arte nessa época, a gente tem assim um destaque para essas 4, que talvez vocês conheçam somente o mosaico e a têmpera. O afresco é uma técnica de pintura que o camarada aplica a tinta ainda com a massa mole, né? Como se usava gesso para fazer o reboco ali. Então, ali com aquela massa mole se aplicava o pigmento e aí aquela parede suga, estando molhado, ele suga o pigmento e aquilo ali vai ficar colorido para dentro, não só superficial. Entende? Essa técnica era muito usada e foi muito usada por muito tempo, até tempos 1500, 1600, por aí, 1700, até 1700, era muito usada. Hoje é muito difícil qualquer um fazer afresco, porque realmente é trabalhoso, né? A têmpera, que é o famoso guache que vocês conhecem, ele é, Então, essa técnica têmpera, ela é uma mistura do pigmento com um aglutinante orgânico, tipo o ovo, por exemplo, ou usa a gema ou usa a clara. Encáustica é uma tinta que usa cera como base, cera de carnaúba ou cera de abelha. Pense naquelas mulheres que fazem depilação. Quem conhece? Quem faz aí depilação com cera? Não mais, né? Tem? É aquela cera ali que dissolve no calor, né?
E aí você coloca o pigmento ali, aquilo ali vira uma tinta também durável. E o mosaico que todo mundo conhece, o mosaico é as pedrinhas pequenininhas e elas são bem minúsculas, diferente dos mosaicos que a gente conhece hoje, né, que as pedras são maiores, mas elas são muito pequenininhas para montar a figura de forma que não perca muito detalhe. Então, quanto menor a pedrinha, mais detalhada ela fica. E vocês vão ver que o mosaico foi muito usado praticamente a Idade Média toda. Aí está o exemplo de um afresco, como fica mais ou menos na parede. Observem sempre que todas as figuras... Aliás, eu vou perguntar para vocês, o que é que vocês veem de igual em todas as figuras que eu passei até agora? O que há em comum? Deixa eu ver se estão atentos mesmo. A auréola em volta da auréola. Vocês, exatamente. E a expressão deles não muda muito também. Também, exato. Essa expressão contemplativa. Gente, sorriso é pecado. Na Idade Média, criou-se essa ideia de que o prazer na Terra é pecado. Que na verdade... falar, mas esse povo é doente. Na verdade, olha, assim, gente, é uma coisa de... Sabe moda? Quando todo mundo segue assim, ó, sem olhar nada, só falar, não, se fulano tá fazendo é porque tem que ser assim, não. E fora a ideia do medo que foi implantado, sabe por quê? Porque se criou essa ideia de céu e inferno. A ideia de céu e inferno significa o quê? E eles colocam isso, que na Terra você tem que sofrer, porque você só vai ser feliz no céu. E criaram essa distância. O pior é que, veja como isso é político, gente. O povo pode... Eles podem fazer o que quiser com o povo. Pode açoitar, pode fazer o que quiser. Não, trabalha aí mesmo. Por quê? Eles não vão se rebelar, porque eles têm medo. Porque aqui na Terra eles têm que sofrer para ganhar o paraíso no céu. Veja como isso é uma construção política, né? Ou seja, você tem que viver para morrer. Né, exato. A ideia era essa, né? Não, a gente está aqui mesmo só pagando o nosso, sei lá, é uma coisa assim, mais ou menos, e que, assim, muitas vezes a gente enxerga hoje em dia, viu? Não está longe também disso, não. As pessoas não olharem para a sua vida, porque acha que, é assim mesmo, Deus quis assim, tá bom. Se contentarem em nome de um ser maior, assim, né? Então, isso aí, tudo que a gente vive hoje é um reflexo desse período aí, que foi implantado, por isso que eu falo que eles foram os maiores marqueteiros, porque eles conseguiram convencer para a posteridade, não é um convencimento assim de, essa sociedade é que eu consegui manipular, não. Eles, até hoje, isso aí é constituído na mente humana, na mente do povo ocidental, né, que segue. Enfim. E aí, voltando para as técnicas, a gente tem a têmpera sobre madeira, né, quase todas as pinturas, o olhar contemplativo, o dourado e a auréola. Essa auréola aqui, você não dá muito para ver, mas é por conta do dourado, mas tem ela assim, viu? Do desgaste mesmo, né, da pintura. E, uma coisa importante nessa técnica, o dourado era dado inicialmente na madeira inteira, aí depois eles vinham com pigmento, passava, e vocês estão vendo uns risquinhos aí, por exemplo, no manto azul, esses risquinhos é descascado, né, porque como a tela atrás está toda dourada, joga a tinta azul e aí vão descascando para dar o toquezinho do dourado. Já aprimorando as técnicas aí de volume. Encáustica, que é aquela que eu falei, né, da cera, dilui a cera, coloca o pigmento, mas já vejam que ela já tem uma possibilidade maior de descascar, tá começando a descascar lá em cima, porque ela vira uma camada grossa. E aí essa camada, por isso ela foi pouco usada e praticamente hoje
contemporaneamente, dificilmente alguém trabalha com encáustica. A última pessoa que eu vi trabalhando com encáustica lá em Salvador foi um Santos Caldaferri, foi um professor lá da arte que até já faleceu, mas hoje em dia ninguém mais trabalha com encáustica. E o mosaico, né? Que é a produção de imagem através das pedras. Gente, vocês viram essa imagem alguma vez? Vocês estão vendo 3 figuras aí nesse mosaico. Eu já vou aproveitar para falar um pouco da iconografia. Preste atenção, para a gente identificar as figuras, a gente precisa prestar atenção em determinados símbolos gráficos que eram utilizados na Idade Média. Primeira coisa, todos esses são considerados seres elevados espiritualmente porque eles estão com a auréola, certo? Certo. Segunda coisa, toda auréola que tem a cruz atrás, ela vai simbolizar que é... Cadê vocês, gente? Jesus. Jesus. Isso. A cruz, toda auréola que tem a cruz atrás, ela vai ser Jesus. Então, não importa qualquer rosto que você colocar. Foi uma criança, teve uma auréola com a cruz atrás, você já sabe que é Jesus. A partir dessa identificação, você já vai saber quem é a pessoa que está segurando ele. Né? Que é a mãe. Nesse caso, Maria. Outro valor simbólico que é dado aí para Maria. Todo manto azul, toda Maria vai ter um manto azul. O manto azul, ele vai indicar que o azul é aquela cor do transcendental, né? Então, é a pessoa que está na Terra, mas ela é transcendental, é do céu. E aí, do lado da Maria e do Jesus, vai ter 2 pessoas no mesmo patamar, na mesma linha ali, ó, de igualdade. Quem seriam esses? Chutem. Rei e rainha. Rei e rainha. Rei. Imperador e imperatriz. O imperador e imperatriz, obrigatoriamente, era para ser representado com uma auréola. Podia ser o gente ruim que fosse, mas ele era tido como representante do céu, ou o mais próximo lá de Jesus, enfim. E percebam que eles têm... Ah, sim, como é que eu vou saber que é imperador e imperatriz? Toda a auréola quando eles têm coroa. Quando tem coroa, vocês sabem que é o imperador ou a imperatriz. Nesse caso aí, eles têm algumas coisas na mão. O imperador está com um saquinho aí e a imperatriz está com um tubinho. O que poderia representar aí essa propaganda? Eu chamo de propaganda. Na mão dela pode ser um pergaminho? Um pergaminho. Sei lá, riqueza, E na mão do conhecimento. rei, Riqueza. tesouro. Gente, Na mão de Jesus também tem uma coisa. olha só que interessante. Na mão do imperador, você tem dinheiro, que é os tributos que o povo tem que pagar. E na mão da Posso te perguntar, só por curiosidade, naquela época, quando representavam crianças, todas tinham cara de Chuck? Ó, a cara de Chuck, tanto das crianças como dos adultos aí, é dado em função do mosaico. Porque o Quantas mosaico, elas têm? o mosaico não dá para fazer o detalhe bem feito, né? Porque são pedrinhas. As impressões. São pedrinhas que se juntam ali. Então acaba ficando aquela coisa tosca mesmo. Mas, um detalhe importante. Isso não era levado em consideração. O importante era a simbologia que eles estavam representando ali. No caso do imperador, ele está com um saco de dinheiro porque dizendo que o imposto ele precisa ser uma coisa sagrada. Ora, está do lado da Maria e do Jesus. A imperatriz está com um pergaminho que são as leis, tido como coisa sagrada também. Veja que propaganda. As pessoas olham o imperador, a imperatriz com as leis e com os impostos na mão, do lado de quem? Das figuras que eles consideram as supremas, né, que é Maria e Jesus, Cristo, enfim. Então era assim que funcionava, a arte funcionava nessa vibe
de induzir as pessoas a acreditarem que aquilo era o melhor. E é óbvio que isso acontece. Todo mundo cai em um monte de propaganda aí da TV, não cai? Sem nem pestanejar, sem nem questionar se estava, não. Se fulano lá do Big Brother tá usando, então eu vou usar também. Vamos fazer, como é? Harmonização facial, todo mundo tá usando, eu vou fazer também. Isso aí, minha gente, não adianta a gente dizer que é só lá atrás, não. Hoje em dia também. A propaganda funciona. Bom, aqui a gente já falou das características dos mosaicos, né? E de tudo, toda a pintura sempre vai ser o volume ignorado, né? Quando a gente fala de perspectiva, não tem aquele fundo, usa excesso de dourado, aí vem. Eles falam que é instruir os fiéis porque eles são analfabetos. Mas até que ponto é essa instrução? Certo? É uma instrução de como viver sem questionamento, basicamente, né? Sem questionamento. Sem poder sorrir, porque se tiver sorrindo, eu ia estar ferrada, porque eu não sei viver sem sorrir. Eu ia já estar queimada na fogueira, aliás, há muito tempo. Aqui está por que eu coloquei esse mosaico lindo? Eu falo lindo, gente, porque é o trabalho que é minúsculo e minucioso. Porque tem a Teodora, que foi uma imperatriz que, de uma certa forma, ela trouxe poder para as mulheres, né? Ela era uma prostituta, vocês já ouviram falar do Justiniano e dessa imperatriz Teodora, que ela era uma prostituta, ele se apaixonou por ela, olha a história, viu? Só que ela não era cristã e ela tinha que ser batizada e não se permitia que as mulheres da vida fossem batizadas. Era assim, você ferrou, você é aquilo ali, você não tem salvação. E aí ela que conseguiu, sim, na verdade ela era artista de teatro, gente, ela era atriz de teatro e era considerada prostituta. Mas o cara se apaixonou e o fato dela existir foi que transformou essa lei que a pessoa não podia se converter, né? Porque ele estabeleceu uma outra lei que as pessoas podiam se converter para que ela se convertesse e que fosse aceita, né? Então, além disso, ela também lutou em prol de muitas coisas, assim, alguns favorecimentos para a mulher na vida social medieval. Então, a Teodora, ela tem um certo poder ali, que por ter conquistado, assim, o imperador, ela conseguiu movimentar muita coisa. Por isso, ela era retratada como uma imperatriz, e não só como a esposa ela tinha auréola, não era todas que tinha, ela especificamente. Por quê? Porque o imperador Justiniano lhe deu poder a ela de tomar as mesmas decisões que o imperador. Vamos lá. Aí é só um detalhe aproximado, uma coisa a gente vê de longe, outra coisa a gente vê bem de perto. Só para vocês terem uma ideia do que é o tamanho e a grandiosidade de um recinto feito com o mosaico. Vocês conseguem ver aqui o altar? Cá embaixo tem a escadinha bem na parte inferior. Estão vendo? Dá pra ver. Sim. É só pra vocês terem ideia do tamanho da parede, né? Da altura toda chapada no mosaicozinho. Era um trabalho absurdo. E assim, essa é a parte que me encanta, porque como o ser humano, ele ao mesmo tempo ele é feroz, ele destrói, ele mata, ao mesmo tempo ele é capaz de criar coisas maravilhosas e eternas, assim, não digo pela a ideia do cristianismo colocado, mas pelo fazer técnico, pela beleza do trabalho artístico que a gente tem aí. É de chorar, né? Bom, além dos mosaicos, a representação por ícones os ícones eram placas de madeira que podia ser levado para qualquer lugar. Então eles são os pais das telas. Não existia tela ainda. Por que é os avós, os bisavós das telas? Ou os pais, sei lá.
porque era uma coisa móvel. Tudo que era feito era em parede. Então, a partir do momento que ele faz pedaços, placas de madeira pintada que pode ser levado para qualquer lugar, ela é uma pintura móvel, né? Então, esses ícones, eles são bem divulgados na época, porque quando os sacerdotes iam para as comunidades que não tinha igreja, eles carregavam um íconezinho lá para mostrar as histórias, né? Então, as histórias tinham que ser ilustradas, toda a história bíblica podia ser ilustrada através das plaquinhas. Então, essa era a forma de trazer a imagem mental das histórias bíblicas, né? Então, mesmo que a gente use nossa imaginação, não há nada melhor do que ver a imagem de alguma coisa para ajudar na mentalização. Aí tá uns exemplos de ícones, né, com algumas histórias, ali parece que é a ressurreição de Lázaro. Enfim, veja que mesmo com os otomanos, mesmo que eles entraram lá, os ícones foram mais difundidos ainda, até depois mesmo, foram espalhados e foram bastante utilizados. Nesse caso, os ícones, eles também seguiam uma ordem com relação à simbologia, né? Então, as cores obrigatoriamente, e essa ordem a gente até hoje meio que segue. Todo mundo sempre coloca como símbolo de natureza o verde, como símbolo de paz o branco, como símbolo da paixão humana o vermelho, né? Essa obrigatoriedade é porque fica mais fácil as pessoas compreenderem e associarem as ideias que estão passando, né? Então, são códigos para se fazer leituras. E até hoje a gente usa esses códigos para fazer determinadas leituras. Com relação à arquitetura, eu só coloquei aqui o formato, porque isso aqui é a base, viu, das construções. Porque lá na frente, as construções, elas vão se basear numa cruz latina, no gótico e no românico. E isso aí vai ser a mudança estrutural no caso, né? No caso da bizantina, ainda segue muito próximo da questão dos templos antigos. Aí só algum exemplo de construção. Essa basílica aqui, ela é onde hipoteticamente Jesus nasceu. Por que hipoteticamente? Porque foi de 300 anos depois, foi Constantino que mandou construir num lugar que parecia, de acordo com a descrição, parecia o lugar onde Jesus nasceu. Até hoje está lá, é possível ser visitada, tem um espaçozinho ali na pedra, que as pessoas já até sentem aquela vibração e tudo, né? Mas é uma construção que acho que foi pensada também para fortalecer essa ideia da existência do Cristo e tal, né? Mesmo 300 anos depois. Não se sabe exatamente se foi, mas não importa. O importante é ter aquele lugar ali para visitação e para fortalecimento da fé. E temos a maior construção bizantina, que é a Santa Sofia. Hoje ela não é mais igreja, hoje ela virou uma mesquita depois que os otomanos ocuparam, né, os muçulmanos, e depois ela hoje é um grande museu. Tem 55 metros de cúpula, a cúpula é essa parte redonda da frente, né, gigantesca, e assim, para vocês terem ideia também de tamanho na parte interna, aqui estão as pessoazinhas na parte inferior, olha o tamanhozinho das pessoas e olha o tamanhozão lá dela. Apesar de todas as ocupações, os otomanos e os muçulmanos ocuparam ali, mas eles, pela beleza e grandiosidade, mantiveram o esplendor, né? Só que colocaram essas placas redondas aí com os símbolos muçulmanos, né? Então ela foi assim, não foi modificada na sua estrutura para garantir, para preservar uma estrutura antiga artística que era de beleza assim inexplicável, né? Aqui uma igreja de base octogonal, né? Ou construção octogonal, como eu mostrei. E aqui esse serzinho aqui que está nessa aqui, esse aqui é dentro dela, é o único Jesus sem barba e bigode.
A gente sabe que é Jesus porque tem uma auréola com a cruz aqui atrás, certo? Com relação à escultura, o período bizantino não produziu escultura, basicamente. O que foi encontrado foi essa cabeça do imperador Constantino. Tem algumas cabeças de imperador, um pedaço do corpo do imperador, mas não tinha mais do que isso. Ou as tochas que tinham iluminação, aí você está vendo um anjo tocheiro, que coloca nas paredes e que eram esculpidos, né? Então, a escultura ela não era utilizada. Muito porque as esculturas elas estavam relacionadas ao paganismo. Por exemplo, os gregos faziam esculturas, os romanos faziam esculturas de seus deuses, né? Então isso, se eles fossem fazer esculturas, eles iam tá fazendo uma alusão ao período anterior, paganismo. Só que isso foi mudado depois, né, lógico, mas no Império Bizantino quase não tem escultura. O contrário, quando se tinha, se destruía. E a isso se deu o nome de iconoclastia. O que é a iconoclastia? É a destruição de imagens financiadas pelo imperador. No caso foi o imperador Leão III, que proibiu qualquer imagem. Nesse caso aqui, as estátuas que tinham eram destruídas, né? Óbvio. Inclusive, uma das coisas que fizeram com que as estátuas gregas sumissem, se não fossem os romanos que tivessem copiado, a gente não ia ter acesso a essa produção, porque grande parte foi destruída pelos iconoclastas. Né? O iconoclasta que conseguia, o cara que conseguia destruir ganhava um terreno no céu. Então, falando em iconoclastia, quando eu morava lá em Salvador, tinha um cinema que tinha uns orixás na parede, entalhados na madeira, uma coisa linda, assim, feita pelo artista Juarez Paraíso. E esse cinema foi comprado pela Igreja Universal. A primeira coisa que eles fizeram foi destruir, a machadada esses painéis. E imagina a dor do artista quando viu aquilo ali. Custava eles tirarem e devolverem, né? Mas não, eles destruíram. Então, basicamente, por que eu tô falando isso? Porque se acontecia isso lá no passado, isso também, hoje em dia, existe esse processo, e tudo por uma ignorância no sentido de crença, né? Porque, assim, de qualquer forma, ali a gente tem um produto... Ele tem um produto artístico, né? É um patrimônio ali, cultural, material, está representando um povo, está representando, né, a ideia de não tem poder nenhum aquilo ali, a não ser que você dê poder àquilo ali. E aí eles destroem como se aquilo ali fosse o demônio. E isso é um problema seríssimo. Perde história por conta disso. A gente perde o fazer humano belo, né? Por conta disso. Depois da iconoclastia, as igrejas que eram lindas, maravilhosas, todas trabalhadas no dourado, viraram isso. O que significa que muitos artistas que já estavam acostumados a trabalhar com aquilo, tinha a criatividade pulsante ali, criatividade não, tinha a técnica, o trabalho técnico pulsante ali, eles ficaram sem oportunidade, e o que aconteceram? Foram embora. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso vai impulsionar mais lá na frente o surgimento do Renascimento, de grandes obras lá no Ocidente, porque esses profissionais que estavam ali e que não tinham mais oportunidade, eles migraram para lá. Uma outra coisa também, por que eu estou colocando? Isso também foi uma prática política. Por quê? Porque não tinha só cristão no reino, já estavam começando aquela ocupação lá, né, dos muçulmanos, e ele queria que o imperador queria que os muçulmanos também se voltassem para ele, né, não se rebelassem. Então, aí o que ele fez? Ele vai tentar agradar gregos e troianos aí, ó.
Gregos e troianos não, cristãos e muçulmanos. Ele vai agradar tirando uma coisa que eles condenavam. Então imagine que toda a articulação aí de bota isso, faz aquilo outro, toda intencional, focando o poder, focando a manutenção das pessoas sob seu jugo. Fiquem atentos a isso, galera. Muito bem. E aí o Papa, só depois que o Papa Gregório vai estabelecer que não, gente, eu vou ler, né, na íntegra, as obras de arte têm pleno direito de existir, pois o seu fim não era ser adoradas pelos fiéis, mas ensinar os ignorantes. O que os doutores podem ler com a sua inteligência nos livros, veem os ignorantes com seus olhos nos quadros e nos relevos. Foi uma forma que ele utilizou para trazer a arte de volta, mas isso não aconteceu tanto no Império Bizantino, já foi acontecer mais lá no Ocidente, né? E é aí, bom, por conta disso aí, esse teto todo dourado de mosaico já é fruto da migração dos artistas lá do Império Bizantino para a Itália. Então a Itália ela é toda esplendorosa assim de obra de arte, de monumento, porque já começa por aí. Além do Império Romano, você ainda teve esse fluxo dos lugares que não aceitavam, né, a produção artística e ela recebeu. Então essa aí é uma cúpula que está lá em Firenze, em Florença, construída por esses artistas bizantinos que saíram de lá do Oriente Médio e foram da Turquia e foram para lá. E para finalizar, fiquem com essas imagens que foram feitas no período da queda do Império Bizantino, né? Foi entre 1453 a 1457, pelos próprios habitantes.